Olá a todos, meu nome é Camille Bentes, entrevistadora, e hoje temos aqui Ferreira Goulart. Ferreira Goulart, é uma honra ter você aqui conosco e eu queria saber como você descobriu que queria ser poeta. Olha, a primeira experiência que eu tive foi fazendo uma redação de escola sobre o Dia do Trabalho. Nessa redação eu só não tirei 10 por conta de 2 erros de português, mas tirando isso, a minha professora ela ficou muito entusiasmada com a forma com a qual eu escrevi e com o tema do trabalho. E eu lá com meus 12 anos, com 12 anos ninguém sabe o que é. E aí eu pensei, quem sabe eu não me dou bem para escrever, né? Nossa, então você já traz isso da sua infância, já tá ali enraizado no seu sangue. Que legal! Sobre a Revelação do Avesso, é um conjunto de 60 obras montadas pelo acaso. Você poderia explicar melhor como o acaso age na criação das suas obras? Olha, eu não planejava fazer uma colagem diferente, mas na hora de cortar, o avesso do papel era de outra cor. Então, ao invés de reverter, eu colei daquele jeito mesmo. Então eu pensei, eu posso fazer todas as minhas colagens no inverso do papel. E aí que surgiu a Revelação do Avesso. A gente pode pensar assim, o acaso ele tem um grande peso, não só sobre a arte, como também sobre a vida. Basta saber aproveitá-lo. O poema sujo ele tem uma origem bem conturbada, conforme você fala por aí. Você poderia explicar como foi a construção desse poema? Olha, o poema sujo ele foi escrito em 1975, quando eu estava exilado em Buenos Aires. Só que assim como no Brasil, a Argentina estava passando por um golpe militar. E eu estava pensando em ir para a Europa, porque todo o resto da América Latina eram ditaduras. Então eu fui lá na Embaixada do Brasil para renovar meu passaporte, porque ele estava vencido. E eles não só não renovaram meu passaporte, como também apreenderam ele. Aí eu falei, não, peraí, esse passaporte é meu, ele é propriedade minha. Se vocês apreenderem ele, eu vou levar na imprensa e denunciar vocês. E aí eles me devolveram o passaporte, só que com um carimbo desse tamanho em cada uma das páginas. Então era simplesmente inviável usar aquele passaporte. Então eu voltei para o meu apartamento e naquela situação de um golpe iminente, eu estava preocupado sobre o que poderia acontecer comigo. Então foi assim que nasceu o Poema Sujo, como o último poema que eu poderia escrever. Você encomenda suas poesias? Porque eu li alguns versos de Romance de Cordel e percebi ali umas ideias políticas na poesia. Eu queria saber se foi encomendado ou não. Não, na verdade só um que foi encomendado pelo meu partido. Na verdade era só mais uma espécie de campanha para libertar o Gregório Bezerra. Ah, ok. Então são opiniões suas que você insere nas suas poesias. Você se engajou na luta de esquerda e como a política não matou o poeta que vive em você? Na verdade, a questão é que eu sei separar política e poesia. A minha entrada na política, ela foi mais uma necessidade, foi mais circunstancial, mas eu nunca tive esse problema. Eu sempre soube deixar a política de um lado e a poesia do outro. Você disse que o homem inventou Deus para que Deus o criasse. Você ainda tem essa perspectiva ou você tem que revê-la? Não, acontece que eu não sou religioso. Você não é religioso? Não, mas eu aceito o seguinte, a religião é necessária. A religião ela é resposta para as perguntas que não têm resposta. Então, ela é mais uma necessidade mesmo. A gente já teve séculos de materialismo, de cientificismo e nada derruba a religião. Então, ela é bem necessária. É uma honra ter você aqui com a gente, Ferreira Goulart. Eu, como entrevistadora e admiradora do seu trabalho, fico muito feliz de poder escutar um pouco sobre você, sobre a criação das suas obras. Muito obrigada. Obrigado também. Agora estou aqui com a Natália, uma grande pesquisadora que eu admiro seu trabalho, pesquisa as biografias, e agora ela vai falar um pouco sobre a biografia de Ferreira Goulart, sobre a sua infância, nascimento. Um prazer, Natália. Obrigada por me receberem. Então, Ferreira Goulart, o pseudônimo de José Ribamar Ferreira, ele nasceu em 10 de setembro de 1930. Ele começou esse amor pela poesia aos 13 anos na escola e com 18 anos ele publicou sua primeira obra, Um Pouco Acima do Chão. E o concretismo? Tá. Em 1954 já ele começou a ter uma nova linha de pensamento, vamos dizer assim, o concretismo.
e ele estreou essa linha de pensamento em 1954 com a obra Uma Luta Corporal. E em 1956 ele organizou e liderou o movimento neoconcreto, mas nos anos 60 ele já começou a abandonar mais as vanguardas e também ele começou a dedicar a sua poesia para uma poesia de denúncia social. Nisso ele escreveu uma poesia falando sobre o Vietnã, em 1968, Por Você e Por Mim. Já. Com Gustavo Silva, um grande pesquisador, o seu trabalho é pesquisar sobre as obras de Ferreira Goulart e agora ele vai falar um pouco sobre esse trabalho. As obras de Ferreira Goulart, elas acabam por ter uma condição assim acerca da sociedade, tendo um caráter mais ideológico, político e sociológico. Muitos pesquisadores afirmam que a linguagem de Ferreira Goulart é uma temática muito inovadora, porque ela apresenta uma linguagem muito simples e tendo também temáticas do cotidiano e etc. E isso, ela também não traz um rebuscamento das obras como as obras do passado elas traziam. Assim, acaba sendo uma marca dele. Agora estou aqui com Ana Alice, ela vai ler o poema Mar Azul de Ferreira Goulart. Mar azul, mar azul, mar azul, marco azul. Mar azul, marco azul, barco azul. Mar azul, marco azul, barco azul, arco azul. Mar azul, marco azul, barco azul, arco azul e ar azul. Linearidade, ondulação e sonoridade. Esse poema é menos tenso e mais subjetivo, projetando a linguagem lírica do mar como um produto do universo. Talvez tenha sido mais para mostrar a quebra do espaço e métrica convencionais. A nova poética do Ferreira Goulart gerou esse tenue e belo poema, como uma atualização da cultura brasileira, recuperando o sentimento romântico. Ter Ferreira Goulart no nosso programa, agora ele vai falar um pouco sobre suas obras e... vai. Eu não sei nada sobre minhas obras. Ferreira Goulart, as suas obras, ela tem uma Agora estou aqui com Ana Alice, ela vai ler um trecho do poema Mar Azul. Mar azul, mar azul, mar azul, marco azul. Mar azul, marco azul, barco azul. Mar azul, marco azul. Gente...